Brasileiro de 22 anos sofre acidente de trabalho em Massachusetts e é internado em estado grave. Massachusetts aperta o cerco contra os crimes de ódio, sobretudo aos imigrantes. No Texas, governo aprova novas medidas polêmicas anti-imigração. Moradores de Nova York vão poder instalar e verificar de graça os detectores de fumaça em casa. E na Califórnia, a partir do ano que vem, estudantes vão aprender como identificar as fake news na internet. Outros estados no país adotaram medidas semelhantes, já que o combate às fake news é considerado um tema de primeira importância. Olá, muito boa noite. Boa noite. A edição de hoje começa com uma notícia importante para os imigrantes, incluindo os brasileiros, e também para as minorias em Massachusetts. É que o estado criou uma unidade policial específica para combater os crimes de ódio e de discriminação. A reportagem é da Giovanna Locatelli. O anúncio da criação dessa polícia foi feito hoje pela governadora Maura Healey. A ideia surgiu depois que ela chamou de danos alarmantes de crimes de ódio no estado. Só no ano passado, Massachusetts registrou 440 casos desse tipo de violência. A nova polícia vai proteger e fortalecer as comunidades mais vulneráveis, incluindo os imigrantes. Vai também identificar padrões e tendências dos agressores e os locais de maior ocorrência. A ideia é, com esses dados, desenvolver protocolos de treinamento para impedir ações motivadoras por xenofobia, islamofobia, racismo, antissemitismo, entre outros. Em abril deste ano, Raíssa Garcia foi alvo de um crime de ódio e preconceito. Um vídeo gravado por celular mostra uma americana agredindo verbalmente e fisicamente a brasileira no meio da rua, sem motivo nenhum. Gente, chama a polícia, chama a polícia. Diversas pessoas assistiram à cena, gritante, mas ninguém teve coragem de intervir ou ajudar Raíssa. A brasileira abriu uma queixa contra a americana, que foi presa. Um processo também foi instaurado por xenofobia, crime de intolerância contra imigrantes. Os brasileiros vão agora poder contar com essa polícia específica que vai combater crimes de ódio no estado. Centenas de imigrantes que tentam chegar aqui aos Estados Unidos alegam que estão sendo abusados sexualmente por criminosos. Esses crimes estariam acontecendo na travessia pela floresta de Darién, que fica exatamente na fronteira do Panamá com a Colômbia. Grupos de direitos humanos já receberam diversas denúncias. Os imigrantes alegam que foi criada uma espécie de tenda de estupro no meio da floresta. Segundo a organização Médicos Sem Fronteira, somente em 2023, mais de 400 mulheres e crianças foram vítimas da violência sexual. Um relatório da organização aponta a rota usada pelos imigrantes, que é a mesma usada pelo tráfico de drogas e homens armados. E são eles que cercam os imigrantes e cometem os crimes. ONGs de direitos humanos estão cobrando das autoridades presença policial massiva na floresta para impedir os abusos cometidos pelos criminosos. E a gente segue no assunto imigração porque o Texas aprovou mais uma lei polêmica que vai punir severamente quem for pego com indocumentados. Isso significa que quem transportar, der carona ou abrigar um imigrante sem status legal vai receber multa alta e será enquadrado como traficante de pessoas. O governador do Texas, Greg Abbott, transformou em lei o projeto chamado SB4. Essa medida determina que quem der moradia, abrigar temporariamente um imigrante, der carona ou transportar indocumentados, vai ser punido severamente. Além de pagar multas altas, vai ainda ser enquadrado na lei de tráfico humano, com pena mínima de 5 anos. Várias organizações pró-imigrantes condenaram a nova regra, alegaram que o Texas tenta imitar a Flórida, que aprovou medidas semelhantes. Eles chamaram de violação constitucional dos direitos civis dos cidadãos e dos imigrantes e alegaram que vão recorrer na justiça. Essa medida faz parte de um pacote de projetos de lei polêmicos que combate a imigração e aumenta a segurança na fronteira sul. Entre as novas medidas está também a que torna crime estadual quem entrar no Texas ilegalmente e determina que as autoridades locais podem prender essas pessoas suspeitas
suspeitas e deportá-las sem interferência federal. As novas leis entram em vigor dia 6 de fevereiro. Uma verdadeira Maria vai com as outras esse governador do estado do Texas, o Greg Abbott, que está sendo um minion do ex-presidente Trump e do governador da Flórida, Ron DeSantis, ao seguir à risca a mesma cartilha anti-imigrante. Eu não vejo essa lei texana sobrevivendo ao embate jurídico com relação ao questionamento da sua constitucionalidade, sua legalidade numa corte federal, porque ela é ilegal e inconstitucional em vários níveis, em vários aspectos. O problema é que eu acho que o Greg Abbott, na verdade, o que ele quer mesmo é promover a xenofobia, a discriminação contra os imigrantes e, o que é pior, promover o racismo contra aqueles que têm descendência latina. Mudando de assunto, olha só que legal essa notícia. A CIA, que é a agência de espionagem dos Estados Unidos, está recrutando cidadãos latino-americanos. O objetivo é ampliar a força de trabalho e contratar pessoas com talentos e também habilidades diferentes das já existentes na agência. A CIA quer diversificar e vem tornando isso uma regra dentro das unidades de espionagem que estão espalhadas por todo o país. A agência também reduziu o tempo médio que leva entre a candidatura, entrevista e também a contratação. Os esforços são para completar o quadro de funcionários com variados talentos. A CIA lembra que no próximo ano vai participar de 2 grandes eventos de recrutamento na Flórida. Mas a agência lembra também que os interessados precisam ter dupla cidadania para se candidatar, latina e norte-americana. Depois do intervalo, o brasileiro sofre acidente de trabalho em Massachusetts e acaba internado. E atenção, o país registra 2 mortes relacionadas a um surto de salmonela em melões. Américas no ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. TapTap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor, sem taxa de envio. Use o código Record TV e ganhe $15 em envios mínimos de $25. Foi. Atenção comunidade, um brasileiro sofreu um acidente grave de trabalho e agora precisa de ajuda em Plymouth, em Massachusetts. A parede de uma casa em construção desabou sobre o mineiro, que foi levado às pressas para o hospital. Ravel está internado e já passou por cirurgia na coluna e no pé. O rapaz, de 22 anos, chegou aos Estados Unidos há 1 mês e estava trabalhando na construção há 2 semanas. Autoridades disseram que a obra apresentava uma série de irregularidades e que não priorizava a segurança dos funcionários. Uma investigação foi aberta. A família do brasileiro abriu uma vaquinha online com o título Unidos por Ravel e pede a ajuda da comunidade para os gastos hospitalares. O mineiro é casado e pai de 2 filhos que moram no Brasil. Ele estava trabalhando para mandar dinheiro para a família. Mudando de assunto, a gente traz agora os detalhes de um novo estudo que alerta para os riscos do uso de longo prazo de certos tipos de medicamentos. Segundo os cientistas, os remédios usados no tratamento de TDAH podem aumentar o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Hoje, entre 5% e 8% da população mundial apresenta transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, uma condição médica caracterizada pela desatenção e impulsividade que afeta o desenvolvimento e a atividade cerebral dos pacientes. Normalmente, quem é diagnosticado precisa fazer uso de medicamentos. Mas agora um estudo alerta médicos mundo afora para os cuidados ao prescrever tratamentos com estimulantes, que são os mais comuns. Na Suécia, pesquisadores analisaram por anos os registros médicos de milhares de indivíduos com TDAH e descobriram que o risco para desenvolver doenças cardíacas foi 23% maior para as pessoas que usaram medicamentos por mais de 5 anos para controlar essa condição, em comparação com aqueles que não usaram nada. Pesquisas anteriores já tinham mostrado resultados semelhantes. Para especialistas, os pacientes devem estar cientes dos riscos do tratamento medicamentoso. Como essas medicações são estimulantes, pode sim haver aumento da frequência cardíaca, em geral moderada, sem maior significado, e também um pequeno aumento da pressão arterial sistólica e diastólica. Por essa razão,
o médico sempre avalia a frequência cardíaca e a pressão desses pacientes e, eventualmente, antes da medicação, requer um eletrocardiograma, um teste de esforço, eventualmente, para estudar melhor a segurança dessas medicações. Mas, no geral, deve-se dizer que essas medicações são bastante seguras quando bem indicadas, né? Nós devemos nos lembrar que psicoestimulante é para quem efetivamente tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Agora, atenção se você costuma comprar melões do tipo Cantaloupe. O governo alerta que já há casos de mortes relacionados a um surto de salmonela nesse tipo de fruta. Ao menos 2 mortes já foram relatadas nesse surto de salmonela ligado ao melão. Além disso, o número de casos duplicou. Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, 56 novos casos de salmonela foram relatados desde a semana passada. E o número de estados que relatam casos também aumentou, passando para 17. Com isso, até agora, o número total de 99 casos foi relatado em 32 estados, o que inclui 28 novas hospitalizações. Segundo as autoridades, as 2 mortes aconteceram em Minnesota. O CDC está tentando tirar do mercado o lote de melões que está provocando esse surto de salmonela, mas diz que muitas das frutas já foram compradas. As marcas que sofrem da contaminação são Rudy e Frescor. Além disso, também os melões pré-fatiados vendidos pela Racetrack. Os sintomas da salmonela incluem febre, náusea, vômito e diarreia. Agora, gente, uma curiosidade. Você sabia que esta é a semana mais movimentada dos encanadores aqui nos Estados Unidos? É que depois da ceia de Thanksgiving, com o final de semana prolongado e muita reunião da família e amigos, o número de entupimentos triplica no país, como nos mostra agora a Cone Rocha. Os restos das mesas fartas e gordurosas vão parar direto aqui, nas pias, e com isso o entupimento é inevitável. Os trituradores tradicionais aqui nos Estados Unidos não dão conta do excesso de comida. Mas não para por aí não. Os especialistas dizem que além das pias, os banheiros também param de funcionar. E quem acaba tendo um bom lucro nessa época do ano são os encanadores, que recebem chamadas de emergência praticamente 24 horas por dia. Segundo uma pesquisa do site de guia de serviços Yelp, houve um aumento de 99% nos pedidos de orçamento para encanadores. O site também divulgou uma lista das 30 cidades que mais procuram pelos serviços. Em primeiro lugar ficou Portland, no Oregon, com um aumento de 23% nas pesquisas por consertos de entupimento. Mas o mais curioso foi que Nova York ficou em último lugar do ranking, com um pequeno aumento de 4% em buscas por encanadores locais. Os especialistas aconselham verificar o encanamento das casas 2 vezes por ano para evitar problemas desse tipo nos períodos de festas. No próximo bloco, para evitar incêndios, moradores de Nova York podem ter instalação gratuita de detectores de fumaça em casa. E o governo federal adia forte corte salarial dos bombeiros que ameaçavam deixar os postos. No Oriente Médio, Israel e Hamas acertaram uma extensão da trégua. Em 4 dias de cessar-fogo, mais de 70 pessoas capturadas pelo grupo terrorista já foram soltas. Em troca, Israel libertou mais de 40 prisioneiros palestinos. Os últimos detalhes da guerra você vê agora com a correspondente da Record TV em Tel Aviv, Denise Odorici. O prolongamento do cessar-fogo foi anunciado pelo governo do Catar, um dos mediadores do conflito, pouco depois das 6 da tarde, no horário aqui de Israel. A decisão vai permitir a entrada de mais ajuda humanitária na faixa de Gaza, além da libertação de mais reféns israelenses e prisioneiros palestinos. Fontes que acompanharam as negociações dizem que 20 sequestrados devem ser soltos nos 2 dias adicionais da pausa humanitária. A troca de hoje teve 11 israelenses libertados pelo Hamas e 33 palestinos soltos de presídios em Israel. Durante a noite, os reféns foram entregues aos agentes da Cruz Vermelha na faixa de Gaza.
O Hamas alega não saber a localização de todos os sequestrados na faixa de Gaza. Muitos estariam em poder de milícias aliadas, como a Jihad Islâmica. De Tel Aviv, Denise Odorici, para o jornal Américas no Ar. E atenção quem mora em Nova York, a gente tem uma boa notícia. A Cruz Vermelha e o Corpo de Bombeiros anunciaram que vão instalar detectores de fumaça de graça nas residências. A ideia é reduzir o alto número de incêndios residenciais que são registrados por ano na cidade. A Carolina Camargo tem todas as informações. A maioria dos incêndios começa assim, sem perceber. Nesta casa, uma bateria de lítio soltou faíscas na garagem. 18 segundos depois, estava queimando. Cerca de 140 incêndios residenciais são reportados por ano nos Estados Unidos, com uma média de 2.700 civis mortos. Só em New York, entre janeiro e agosto de 2023, 100 pessoas foram vítimas de casas pegando fogo. Por isso, a Cruz Vermelha e o Corpo de Bombeiros criaram a campanha Sound Alarm. Eles estão instalando, trocando ou verificando os alarmes de fumaça gratuitamente na Big Apple. Quem se interessou pode se inscrever no site da Cruz Vermelha e solicitar a instalação sem nenhum custo. Vale lembrar que o inverno é o período com o maior índice de incêndios na cidade por causa dos aquecedores ligados. Muitas pessoas hoje dormem com o aparelho de celular do lado ali da sua cama ou então, por conta da demanda de informações que recebem em redes sociais, pela internet, enfim, se distraem e acabam ali tendo algum tipo de acidente que envolve um princípio de incêndio. Então, esses detectores são muito importantes, em especial pelo momento que estamos vivendo hoje. Quando falamos em tecnologia, quando falamos em direitos universais, são medidas eficazes e que é muito importante que estejamos atentos e que muitas vezes ali são esquecidas. Em especial para as pessoas que não têm muitas condições financeiras, porque estão ali sobrevivendo, tendo que se preocupar com outras coisas e acabam não podendo adotar medidas como estas. E uma boa notícia para os bombeiros do país que ameaçavam entrar em greve geral ainda este ano. O governo federal anunciou que a categoria não vai mais ter corte de salários como estava previsto, mas disse que a manutenção dos valores é temporária. Foi o Congresso Nacional que votou para manter os salários atuais diante do medo de uma paralisação dos bombeiros em todo o país. Mas a partir do ano que vem, volta a ameaça de um corte de salários pela metade. Se isso acontecer, sindicatos de bombeiros em todos os estados estimam que de 30% a 50% dos bombeiros federais podem abandonar o trabalho. Um esvaziamento massivo e também perigoso que pode colocar o país todo em colapso, segundo especialistas. Os sindicatos dizem que vão seguir pressionando o governo para manter os salários como estão atualmente. Depois do intervalo, tem os detalhes da Travel Tuesday, que promete muitos descontos de viagens para amanhã. E a gente fala do frio antecipado, que coloca 14 milhões de pessoas em alerta em boa parte aqui do país, com neve e temperaturas congelantes. Américas no Ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. Tap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor, sem taxa de envio. Use o código Record TV e ganhe $15 em envios mínimos de $25. Foi. A partir do ano que vem, os alunos da Califórnia vão ter mais uma disciplina obrigatória no currículo escolar, né, Ruth? Fake news, gente. Os estudantes do ensino fundamental e também do médio vão aprender como identificar notícias falsas na internet. A reportagem é da Eloá Zen. Ciências, matemática, inglês, história e fake news. Saber distinguir notícias falsas agora é matéria escolar na Califórnia. O projeto amplia ações educativas já em vigor sobre alfabetização midiática e surge num momento crítico em que notícias são compartilhadas na velocidade de um clique, mesmo sem compromisso com a verdade. Os autores da medida citam um estudo publicado pela Universidade de Stanford, que atesta que 82% dos alunos do ensino médio não souberam diferenciar artigos jornalísticos de publicitários.
A mesma pesquisa mostrou ainda que mais da metade dos estudantes entrevistados acreditaram em um vídeo falso supostamente comprovando a fraude eleitoral nos Estados Unidos. Outros estados no país adotaram medidas semelhantes, já que o combate às fake news é considerado um tema de primeira importância. O assunto, aliás, é tão urgente que recebeu o apoio de democratas e republicanos, algo raro numa época de polaridades e extremismos. Esta nova matéria de literatura midiática entra em vigor nas escolas do estado já em janeiro do ano que vem. Agora a gente fala de promoção. Hoje até meia-noite está rolando o Cyber Monday, que é uma série de descontos de muitos produtos online. E amanhã é dia de Travel Tuesday, uma data criada para estimular o turismo através de promoções, que, segundo os especialistas, são bem interessantes. A Black Friday já deu início à corrida das compras de Natal, com mais de 180 milhões de moradores do país focados em movimentar o comércio. E de olho nesse frenesi, a cada ano que passa, a indústria de viagens se consolida nessa época do ano com a Travel Tuesday, uma data marcada por boas ofertas para quem adora viajar. Por isso, atenção, amanhã serão oferecidos muitos descontos, especialmente para aqueles que são flexíveis com datas e destinos. Grandes companhias do setor, como a Royal Caribbean, estão oferecendo descontos significativos de até 30%. Já a Frontier Airlines quer atrair viajantes com um passe de $500 e a Spirit Airlines vai oferecer voos a partir de $20 para destinos como Vegas, Miami e Chicago. Além disso, o Priority Pass está reduzindo os preços de acesso às salas VIPs nos aeroportos em até 30%. Para especialistas em viagens, a Travel Tuesday é sim uma boa oportunidade para conseguir viajar pagando menos. Dá para cortar os custos de uma trip em até 80% ao acumular os descontos oferecidos nas passagens e hospedagens. Em todo o país, mais de 14 milhões de pessoas estão sob alerta por causa de uma frente fria que derrubou as temperaturas para além daquilo que é esperado para essa época do ano. Do Texas aos Grandes Lagos e à costa leste também, diversas regiões tiveram uma mudança brusca no clima e até mesmo neve. Em Iowa caiu tanta neve que atrapalhou até os planos de viagem nesse feriadão estendido. Em outras cidades, teve ainda registro de chuva intensa. E a expectativa é de que essa frente fria se estenda nesta semana, atingindo inclusive outras áreas aqui do país. É o caso daqui da Flórida, onde nesta semana as temperaturas podem atingir 50 graus Fahrenheit, até mesmo no sul do estado, o que é bastante frio para quem mora aqui, né, Ruth? Com certeza, a gente já está sentindo esse friozinho, né, Já Evelyn? não estamos mais acostumadas com o frio intenso. Vamos todos sofrer, pegar seus pullovers, suéteres, tirar dos armários, tira do armário, já usa para adiantar o suéter de Natal, já começa usando agora. Entendeu? Exato, boa dica. Bom, vamos aproveitar então, já que a gente está falando de clima, vamos ver como é que vai estar a temperatura amanhã em parte do país. Vamos dar uma olhadinha no nosso mapa. Olha, Boston, tempo encoberto, mínima de 25, bastante frio nessa região. Olha, Nova York, mínima de 29, frio também. Norfolk, apesar do sol brilhando o dia inteiro, frio, gente, 22 graus de mínima, 47 de máxima. Na Flórida, a gente tem tempo encoberto aí, com sol entre nuvens. A máxima nessa região não passa de 74. Em New Orleans, a gente tem o sol brilhando, máxima de 58, mínima de 48, Evelyn. E a mínima de 44 em Houston. Em San Antônio, 45 de mínima, 62 de máxima. Em El Paso, mais friozinho ainda, o sol aparecendo entre nuvens. Olha só Albuquerque, no Novo México, gente, 29 de mínima. Bastante frio que vai fazer nessa região de deserto. Em Los Angeles, também previsão de tempo encoberto, máxima batendo 73. E em Las Vegas e São Francisco, nessa faixa aí, nessa região do país, a mínima fica entre os 41 e a máxima entre os 62. Tempo também previsto encoberto nessa região. Bom, e para terminar o jornal, olha só essa história em Wisconsin. Um casal ficou noivo depois de uma pegadinha muito bem orquestrada. Até a polícia participou dessa brincadeira que quase matou a namorada de susto, né, gente? Claro que essa história foi parar na internet e já foi vista milhões de vezes. Quando a polícia parou o carro do casal que visitava uma cidade em Wisconsin, tudo parecia normal, até que o oficial mandou o motorista sair do carro. Segundos depois, uma segunda agente pede que Moriah Preacher também saia do veículo.
Sorrindo de forma nervosa, ela pergunta o que está acontecendo. A oficial explica que o namorado está com a carteira irregular e que vai ser preso. O policial coloca Troy Goldschmidt de joelhos para algemá-lo, mas quando Mariah vira para falar com ele, vem a surpresa. Troy tira as mãos, mostra uma aliança e faz o pedido de casamento. I love you so much. You're my best friend. I want to spend the rest of my life with you. Troy planejou tudo durante 5 semanas com a ajuda da polícia. Mariah disse que não percebeu nada e caiu na pegadinha. Depois do susto, ela afirmou que só poderia dizer sim para uma proposta tão inusitada como essa. Os policiais foram convidados para a celebração de noivado. You guys did awesome. Oh my gosh, thank you. Yeah. Gente, já pensou se essa moda pega, Evelyn? Não é a primeira vez que a gente vê algo como isso acontecendo, né? Eu não sei, gente, há controvérsias. Eu vontade de desenganar, imagina o susto. Cada criatividade que o povo tem para pedir o povo em casamento. Então, já teve um caso que a gente relatou aqui no jornal, esse é o segundo. Gente, se essa moda pega, eu não sei se eu gostaria de passar por um susto desses, sinceramente. Grandes riscos de fazer uma proposta como essa, dessa forma. Mas tudo bem, né? Cada um com seu cada um. Tem gente que gosta de tomar susto, vai que é o caso dessas mulheres. Não sabemos. Bom, gente, então é com essa história aí engraçada, cômica, divertida também que a gente encerra o Jornal Américas no ar. A gente volta a se encontrar de novo amanhã. Agora vem aí mais um episódio da superprodução Jezabel. Uma boa noite para vocês. Boa noite.